Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que leva a academia até você. Hoje estamos entrevistando a professora Joana Paulin Romanovski, que é graduada em Pedagogia, mestre em Educação pela UFPR e doutora em Educação pela USP. Ela vai apresentar um pouco da sua trajetória enquanto pesquisadora e os caminhos que fizeram ela chegar até a pedagogia. Professora, muito bem-vinda aos estúdios do Uninter, é um grande prazer recebê-la aqui. Bom dia, eu me sinto muito honrada em estar aqui para conversarmos sobre essa trajetória profissional e acadêmica que me tornaram ao mesmo tempo professora e pesquisadora. Então, assim, pensando numa trajetória acadêmica, da onde que vem a pedagogia na história da professora? É uma história que tem já muitos anos, porque na minha cidade, quando eu estava lá, havia no ensino médio 2 cursos profissionalizantes. Não é Curitiba? Não, não é Curitiba. Eu venho da cidade de Rio Negro, no interior do Paraná. Embora eu tenha nascido em Santa Catarina, mas não é esse o fato aqui. E nessa cidade tinham 2 cursos profissionalizantes de ensino médio, escola normal e curso de contabilidade. Eu fiz os 2. No entanto, eu comecei a trabalhar na área da contabilidade e percebi que não era a minha praia. Então, passei a trabalhar na área do ensino, da educação, trabalhando já como professora regente de uma 3ª série do antigo curso primário, hoje ensino fundamental, 3º ano, e me senti muito bem na sala de aula com os alunos. Embora tivesse, na ocasião, muitas dificuldades. Eu dizia para minha mãe, mãe, é muito difícil, mas é isso que eu quero. Eu vou aprender a ser professora quando eu comecei a fazer isso. Um desafio, né, professora? Sim. Porque a gente pensa assim, ao longo do programa nós entrevistamos pessoas que começaram com uma profissão e ao longo do tempo foram mudando. A professora lá no início já definiu e depois houve uma mudança de rota. Na sua família existiam professores? Sim. A minha mãe foi professora de escolas do campo, as minhas tias foram professoras de escola do campo, meus primos, muitos primos e primas são professores da escola do campo ou das cidades atualmente, né? E é uma trajetória de muitos professores nessa família. Então, a minha avó materna também tinha sido professora em algum momento da sua vida, e minha avó paterna também. Mas as 2 avós não seguiram a carreira de magistério. Então, já é uma tradição na família. Sim. Né? A senhora tentou inverter ali para a contabilidade, mas correndo voltou para a área da educação. Exatamente. E conta para nós, professora, como é que foi o seu ingresso na faculdade de pedagogia? A senhora fez pedagogia aqui na Federal, como nós já dissemos? Sim. Eu saí da minha cidade com minha irmã e viemos morar na Casa da Estudante, na Universidade Federal do Paraná, fizemos o vestibular. Naquela época o vestibular ainda era por área, não era unificado. Eu sou da última turma, praticamente, que entrou pelo vestibular por área e comecei o curso de Pedagogia na Universidade Federal do Paraná e trabalhando também, porque tinha que promover a minha subsistência aqui na cidade, na Prefeitura Municipal de Curitiba. Como professora? Como professora concursada, fiz o concurso, então logo cheguei aqui. A prefeitura, na ocasião, tinha apenas 4 escolas na rede municipal. Eu fiz o concurso e comecei a minha trajetória também como professora aqui, embora eu já tivesse acumulado uma experiência no estado de Santa Catarina, na cidade de Mafra, que é vizinha à cidade de Rio Negro, já com uns 2, 3 anos de trabalho, de exercício do magistério. É muito interessante, professora, que a gente vê a formação da professora da década de 70. No auge da ditadura militar no Brasil. Eu presenciei as questões do AI-5 na prática, eu vivenciei elas no restaurante universitário, na Casa
das estudantes, né? Quando alguns dos colegas que moravam ali na casa da estudante foram presos pelo DOPS, com toda aquela ameaça viva, de fato, do que foi a repressão do período ditatorial. Exatamente, um combate no local onde as pessoas pensavam, né? Exatamente. Então, a ditadura foi agir exatamente nas universidades, que é onde você tem um campo grande de pessoas questionando o sistema. E a área da educação, é até interessante a professora falar, porque uma das primeiras reformas que os militares fizeram foram exatamente na área da educação. Exatamente na área da educação. E eu vivenciei essa reforma da transformação do curso, que era o curso primário da 4024 para a 5692, que institui o curso profissionalizante no Brasil e transforma a pedagogia, que era uma pedagogia muito mais libertária, para uma pedagogia tecnicista, calcada em cumprimento de objetivos educacionais. Exatamente, então, até com disciplinas, né? Educação moral e sim, cívica, eu peguei exatamente. Um pouco disso, o SPB. O SPB no curso superior e o SPB no ensino básico, né? Exatamente. E a supressão de algumas disciplinas da própria universidade, né? Sim. Cursos de história, curso de história, fechamento dos cursos, né? A transformação da universidade em departamentos. Eu vi o carregamento daquilo que eram os institutos e as faculdades na época sendo transformados em departamentos e reordenada a universidade. Eu não entendia muito bem na ocasião o que aquilo significava, né? Aquelas mudanças todas. Quantos anos de idade? 20 anos. Eu estava justamente no período de vivência estudantil, né? De 20 a 23, 24 anos, que é o período que você tem. Tem uma trajetória interessante, porque eu não pude sair da minha cidade com 18, porque meu pai não permitiu que eu fosse estudar fora, morar sozinha. Então eu tive que esperar a minha irmã, que tinha diferença comigo de 2 anos, para que ela terminasse o curso normal e juntas nós viéssemos a Curitiba. A senhora falando, é a trajetória da própria mulher. Sim, né? A trajetória, a emancipação da mulher nesse sistema de que os pais e maridos tinham a tutela sobre o destino da nossa vida, né? Então, é muito interessante a trajetória da professora. O acadêmico vai até... Sim, né? Ele está inserido nessa perspectiva que nós temos da cultura social, dos costumes, em que as mulheres têm que aprender a conviver e como sair dessa tutela sem um rompimento com os próprios laços da família, né? Porque você até pode romper de uma maneira brusca e até agressiva, mas aí você perde o vínculo com o teu grupo, né? Mas manter esse vínculo e ao mesmo tempo conquistar a possibilidade de avanços na perspectiva de gênero é muito interessante. Abraçar essa luta, né? A senhora teve essa paciência, esperou a irmã e daí depois veio para Curitiba e enfrentou todo esse processo de modificação da história brasileira com a ditadura e o impacto que isso teve no curso especificamente de pedagogia, professora. Na ocasião, o curso de pedagogia, ele teve alguns professores que foram afastados e ele perdeu um pouco a discussão da compreensão da educação como um fenômeno social. Nós tivemos uma intensificação de uma pedagogia muito mais na perspectiva individualista do desenvolvimento dos sujeitos e na perspectiva de que essas relações pedagógicas na prática docente não têm uma relação com o contexto social histórico que a circunstancia. Então, nessa perspectiva, o curso foi, de certo modo, alijado das discussões do impacto social que é a educação, enquanto possibilidade de transformação social, né? Não diria que nós tivemos uma formação
técnica, porque na ocasião a universidade estava num período de transição e não se tinha ainda o curso configurado como uma formação técnica. Ele permanecia como uma formação humanista, mas ressentiu-se da perspectiva de discussão social no curso. Entendi. E nessa trajetória, daí durante a graduação, a professora foi delineando que perspectiva de pesquisa acadêmica? Porque eu estava perguntando antes do início do programa, não existia, a primeira coisa que eu perguntei, o TCC, a monografia. Exatamente. Esse primeiro tempo de transformação da universidade em departamentos, ele permaneceu muito vinculado à questão da cátedra. E nós tínhamos 3 grandes linhas dentro do curso, que era a linha das políticas, mais na perspectiva da administração escolar, com o professor Laures Manhoto, a perspectiva psicológica de uma formação intensa na psicologia, com a professora Pórcia, e a perspectiva didática na perspectiva da escola nova, vinculada a uma corrente muito próxima a Maria Montessori, desenvolvida pela professora Eni Caldeira, né? Em forma de laboratórios, de aprendizagem, mas numa perspectiva dessa didática prática que tem o sujeito como protagonista do processo ensino-aprendizagem. Então, nessa perspectiva, a minha vinculação a essa linha foi muito mais intensa, ao grupo da professora Eni Caldeira. Outros colegas se vincularam mais ao grupo do professor Homero, né, que era uma perspectiva mais da administração escolar, e outros, muito poucos, na perspectiva da psicologia. Mas, mesmo assim, tem alguns colegas que seguiram essa perspectiva. Da minha turma de pedagogia, nós temos alguns egressos que vieram a compor os quadros do ensino superior. É o caso da professora Evelci Monteiro, o Dilon Nunes, que trabalha justamente no Departamento de Planejamento e Administração Escolar da Universidade Federal do Paraná, e o professor José Pedra também, que trabalhou no Departamento de Currículo da Universidade Federal do Paraná, que eram egressos dessa minha turma aí. E daí, nessa discussão, ali, terminando a graduação em pedagogia, a senhora já tinha certeza de que ia seguir a carreira de pesquisadora, de professora? A questão da pesquisa, ela apareceu no departamento, hoje eu vou chamar de departamento, que é mais fácil de nós entendermos, da professora Eni Caldeira, que ela tinha um programa de que os egressos do curso poderiam continuar vinculados ao departamento, participando de grupo de pesquisa. E justamente eu fiquei num dos grupos de pesquisa da professora Eni Caldeira, que investigava a região da Vila Tingui, que é próxima ao Bacaxeri, e havia uma pesquisa longitudinal de 20 anos entre uma vila sem escola para uma vila com escolas. E essa pesquisa, naquela ocasião, avaliava esses 20 anos da inserção de escolas naquela comunidade, verificando o que a escola tinha produzido de impactos nas relações estabelecidas ali naquele grupo. A professora Eni pertencia a grupos de pesquisa internacional, tinha vinculação ao Instituto Jean Piaget. Inclusive, tem alguns pesquisadores do grupo da professora Eni que foram desenvolver os seus estudos no Instituto Jean Piaget, posteriormente, e tinha alguns projetos de pesquisa. Havia um dos projetos que buscava compreender, fez um levantamento naquela época, nos anos 70, 80, como as crianças tinham a percepção dos anos 2000, o que seria a passagem do século.
Essa pesquisa, ela acabou sendo divulgada na França, mas eu não conheço detalhes dela porque eu não acompanhei esta pesquisa, mas estive inserida naquele outro grupo que voluntariamente participavam das pesquisas da professora Eni. Mas isso depois diluiu-se e eu, de fato, desenvolvi uma carreira dentro da prefeitura municipal, vinculada à docência. Mais tarde, quando o programa de mestrado da Federal abriu, eu busquei me aproximar do programa e vinha cursar o mestrado na Universidade Federal do Paraná. Então, ali, entre a graduação e o mestrado, tem quanto tempo tem um interstício ali? De 10 anos. 10 anos. 10 anos. Até não deu 10 anos, mas mais ou menos isso, né? No entanto, nesse período, sempre que os eventos da Federal se aproximavam e aconteciam, e que permitiam que nós pudéssemos estar, que estávamos na escola básica, eu estive presente nesses eventos. Eu não me afastei da universidade assim, nunca mais volto lá. Entendi. Não, pelo contrário, a universidade para mim, esse vínculo com o conhecimento é um vínculo muito forte na minha trajetória. Então, eu sempre estive relacionada à busca de respostas para as questões que acontecem na prática. Por que acontece isso? Então, como nós podemos explicar esses fenômenos a partir da teoria como uma ferramenta que nos permite compreender a realidade social e o fenômeno, especificamente o fenômeno educativo. Então, apesar a senhora continuou ali na docência, aplicando, conhecendo, investigando, e depois veio um mestrado que é a forma formal, né? Que exatamente. É o formato, o título, né? O que exatamente, a gente busca de inserir nessa compreensão do que é ser pesquisador, o que é pesquisa, como desenvolver pesquisa, como, de fato, ter os trâmites e a prática da pesquisa em si. E tudo isso mas naquela a docência, exatamente. A mudança de regime, aquela questão toda da ditadura, foi caminhando, aí chegou no mestrado. E daí no mestrado a senhora pesquisou? Eu trabalhei com a perspectiva da análise dentro da linha de currículo, da análise das necessidades educativas de comunidades de periferia urbana. Vinculada lá àquela ideia do grupo de pesquisa, né? Sim. Numa outra comunidade. Uma sementinha ali da pesquisa. Essa ideia da pesquisa ela já estava latente, né, em função do próprio modo como esse laboratório desenvolvido pelo grupo da professora Eni desenvolvia suas aulas. As aulas tinham uma perspectiva investigativa. Nós não tínhamos aulas tradicionais, formais, com exposição do professor do conteúdo. Éramos nós, alunos, que construíamos o nosso conhecimento através de uma discussão permanente interpares com os docentes, mediando o conhecimento. Não se usava esse palavreado, mas a prática era essa, né? Era uma prática baseada na perspectiva montessoriana de que o sujeito elabora o seu conhecimento, né? Então, evidentemente que tem muitos estudantes que não se vinculam à compreensão dessa forma porque tem uma concepção de que o conhecimento lhes será dado. No entanto, a minha percepção é de que o conhecimento era construído, embora naquela época eu não conseguisse explicar essa concepção. No entanto, isso já acontecia na prática, né? Na história da minha própria docência, né? Porque a docência que eu desenvolvo é uma docência que insere o estudante para pensar o seu próprio conhecimento e não de aulas expositivas tradicionais, né? Essa é uma discussão que até hoje é muito forte, né, professora? Sim. Na própria organização da sala de aula, como a gente conhece. Exatamente, né? Mas isso a gente vai deixar para o segundo bloco. Tá, ok. Aprofundando um pouco a questão do mestrado. Então, a senhora, o mestrado já era um desenho de uma trajetória que começou lá no grupo de pesquisa.
lá de como jovem aprendi, a questão do impacto da escola na comunidade. E aí, naquele tempo, o mestrado eram 4 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos de mestrado. E nós tivemos uma reforma no interior do próprio mestrado, porque era um período que o mestrado era muito jovem no Brasil ainda. A pesquisa estava se constituindo nos programas de pós-graduação. Então, as reformas desses programas eram constantes. E ele era centrado no desenvolvimento de disciplinas. A carga disciplinar do mestrado na época eram muitos créditos, não é como hoje que os créditos é um número menor, ele não tem uma perspectiva disciplinar, os programas de pós-graduação. As disciplinas, elas se articulam muito mais ao projeto de pesquisa que o mestrando está desenvolvendo do que necessariamente uma formação intensa em conhecimento. O mestrado que eu fiz ainda mantinha essa perspectiva de uma sólida formação teórica para depois dessa formação teórica você poder de fato desenvolver pesquisa. Então eram 2 anos e meio de formação intensa de créditos, com 3, 4 disciplinas cada ano sendo cursados. Para depois que você, então, iria fazer a escolha do seu objeto de pesquisa e do seu orientador. Hoje você já entra no programa com o seu orientador definido e o seu objeto de pesquisa encaminhado, de modo geral, já vinculado a alguma linha de pesquisa. Naquela ocasião, não. Você entrava no programa, desenvolvia toda uma compreensão daquela área do conhecimento, da área da educação, e após toda a carga de disciplinas é que você ia definir o seu objeto e o seu projeto. A professora é a prova viva da mudança que aconteceu, permanente que aconteceu inclusive no conjunto com um fato aí excepcional que foi a ditadura, que tem impacto na educação e certamente impacto na sua vida, né? Até na sua trajetória de ter saído do campo, ter vindo para a cidade, né? Mas a gente vai continuar discutindo, professora, no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando a professora doutora Joana Paulin Romanovski. Esse foi o grande lance da minha carreira. Para chegar até ele, eu treinei muito e contei com um time cheio de craques para me ajudar. Na graduação à distância da Uninter, você tem qualidade e flexibilidade para estudar onde estiver. Conto com o suporte dos nossos tutores e do material didático completo e interativo. Eu só jogo em time vencedor. Venha para a Uninter você também. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, o grande lance da sua carreira. Voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando a professora doutora Joana Romanovski. Professora, agora a gente vai pensar um pouco mais nessa questão do doutorado, que era um outro formato de mestrado, era um outro formato de doutorado. Especificamente no doutorado, o que a senhora pesquisou? E depois eu quero discutir um pouco também hoje a sua trajetória, né, em grupos de pesquisa. Hoje a senhora é uma bolsista PQ do CNPq, que é uma bolsa de produtividade em pesquisa, Sim. que é uma das poucas, né, aqui na nossa instituição, a alçar o título tão alto e tão uma referência, né, um referendo à sua trajetória acadêmica como pesquisadora, como professora. E hoje também a senhora faz parte de grupos de pesquisa da Praxis Educativa na PUC Paraná, e um outro grupo de pesquisa aqui no Uninter em Avaliação e Tecnologias. Isso. Então vamos começar lá pelo doutorado. Ótimo. Eu fiz o meu doutorado na USP e tive o privilégio de ser orientada, né, pela professora Marli André, que na ocasião era coordenadora do programa de pós-graduação em educação daquela instituição. A senhora foi morar em São Paulo? Não. A minha irmã morava em São Paulo.
Então eu ia durante a semana, ficava 2 a 3 dias em São Paulo e retornava porque eu tinha família aqui em Curitiba, filhos. Já era casada, Já era tinha casada, filhos. já tinha filhos, então tinha que acompanhar essa trajetória da E é uma família. trajetória da mulher também, professora, Sim, porque exatamente. a senhora conseguiu conciliar, então, a vida familiar e a sua vida acadêmica, como uma pesquisadora do porte da senhora. É uma coisa impressionante no tempo, né, que aconteceu. E eu tive, obviamente, o apoio do meu marido, que ficava com as crianças, levava para a escola, ia buscá-las, ia levá-las, e também da minha mãe e do meu pai, que eventualmente também assumiam essa função de avós no apoio aos meus filhos, né? Então, essa trajetória da mulher, ela tem que contar com o apoio familiar. E seu marido também é da área acadêmica? Meu marido também é da área acadêmica, faz doutorado hoje na área da educação. Tem 2 mestrados e assim por diante. É bom que deu apoio, aporte para a senhora conseguir desenvolver suas pesquisas, continuar estudando. E hoje meus filhos também fazem mestrado, essa coisa toda, né? Uma família que é marcada por essa trajetória do conhecimento. Não poderia ser diferente, né, professora? Perfeito. Uma pedagoga, uma pesquisadora do porte da senhora, evidentemente que não poderia ser diferente. É muito interessante. E o doutorado foi uma experiência boa na perspectiva, de fato, da compreensão do que é o campo de pesquisa no Brasil. Eu tive a oportunidade, na ocasião, de trabalhar num grupo de pesquisa da professora Marli André, que desenvolvia com outros grupos de pesquisa do Brasil estudos sistemáticos da produção do conhecimento. E nesses estudos sistemáticos eu participei justamente do grupo que fez a análise da produção acadêmica na área da formação de professores. Eram vários pesquisadores brasileiros e as reuniões sempre foram coletivas nessa perspectiva de compreensão de como uma área se constitui enquanto campo disciplinar, enquanto campo do conhecimento e que contribuição essa pesquisa tem, tanto para o acumulado da própria área daquele conhecimento, como a inserção social dessa pesquisa na transformação da educação brasileira, né? Para você ter uma ideia, no Brasil hoje, até 2011, são 50.800 teses e dissertações defendidas com a temática educação nos programas de pós-graduação em educação. E na área de formação de professores, até 2011, que é o último dado que a gente tem sistematizado, são 5.400 pesquisas que abordam a questão da formação do professor. Há um acumulado nesse conjunto de pesquisas que são situações que permitem uma compreensão do fenômeno educativo e do próprio processo de formação do professor com muito mais intensidade do que em décadas anteriores. Praticamente todos os aspectos da formação docente têm algum estudo, mesmo que ainda introdutório naquela perspectiva, que já examinou essa situação. Nem sempre essa pesquisa se insere no senso comum, no nosso cotidiano, ela não cria rizomas de relações intensas, mas ela tem uma perspectiva de estar presente na orientação das resoluções, das políticas educacionais. Das políticas públicas que vão impactar lá na sala de aula. Exatamente. Quer dizer, tem alguém que tem que pensar esse processo aqui atrás para ter o impacto lá na sala de aula. Certo. Essa não é uma relação tão direta, porque a mediação da política ela se faz em outra instância de relações sociais, que não só aquilo que a pesquisa aponta como determinante ou como forma de condução do próprio processo. Mas há um processo de negociação e esse grupo de pesquisadores brasileiros que se constitui através de redes, de associações, tem
uma interlocução com as políticas públicas, Isso embora não as determine. Né? Isso dá legitimidade, né, para você e para a discussão de uma forma legítima. Quer dizer, eu sei do que eu estou falando, né? Que a política, obviamente, Sim. ela se dá em outra instância, Sim. mas a universidade, ela tem, pelo menos assim, eu que sou da área da ciência política e que sou de políticas públicas, a gente cobra um pouco, né? Não que o saber ele tenha que ter uma condução que vai ser aplicado na prática, mas quando ele faz essa movimentação, é muito interessante para a sociedade que ocorra assim. Que ocorra essa discussão permanente entre os diferentes fóruns de pesquisadores e fóruns de lutas de trabalhadores, né, porque ela não acontece sozinha, mas enquanto movimentação da sociedade na perspectiva de defesa de princípios. Claro que isso é um caldo onde diferentes forças se combinam, mas é preciso que a pesquisa possa se articular a essa perspectiva. E essa é uma das discussões que o grupo de formação de professores tem buscado perseguir na sua articulação com o conjunto da sociedade brasileira. Sim. Quando não nos convidam, né, enquanto grupo de pesquisadores, os grupos imediatamente já se manifestam dizendo: nós queremos estar discutindo junto com os órgãos que estão demandando as resoluções e queremos participar. Prova disso é a resistência que tivemos no curso de pedagogia, cujas diretrizes ficaram em discussão de 96 a 2006, 10 anos discutindo justamente pelas formas de resistência do grupo da pedagogia que buscava dar legitimidade a este curso que na ocasião estava como uma ameaça de ser extinto praticamente, enquanto área de conhecimento. E há uma manifestação do conjunto de pesquisadores, articulados às associações também dos professores, né? Essa não é uma luta só dos pesquisadores, e que faz com que o curso de pedagogia, ainda que ele não tenha ganho a melhor definição em relação à sua configuração, mas há uma legitimidade da sua continuidade no espaço acadêmico brasileiro na perspectiva da formação do professor do ensino fundamental. E o interessante nesse movimento é observar que os estudantes da pedagogia também estiveram presentes. Quer dizer, não é uma luta que se faz só por pesquisadores, mas com, de fato, o conjunto da sociedade, com a base, com os estudantes que também se articularam através dos seus diretórios acadêmicos e participaram desse movimento com passeatas em Brasília e tudo isso. Foi um movimento muito bonito em torno do curso de pedagogia, que não foi um movimento de outros cursos, né? Ele foi um dos poucos cursos que se mobilizou pela luta da sua existência. Até porque a área da educação é uma área que traz muitas paixões, professora. Eu estou desesperada ali, porque no TP está dizendo que eu tenho 1 minuto. Ah, tudo bem. Então a gente traçou pontos, né, da sua história acadêmica. A professora trouxe alguns livros aqui para comentar. Obviamente que 1 minuto a gente não vai conseguir, mas eu acho que a entrevista ficou muito marcada pela sua trajetória, pelo caminho que a professora construiu enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto educadora, e para as mulheres, eu acho também, né, que era uma questão que eu não conhecia da professora Joana. Eu conheço a Joana há mais de 10 anos, seguramente, e eu não sabia dessa luta dela em relação à questão de gênero, né, de ter vindo para cá, a questão da família, de ter construído, e tudo isso paralelamente é uma grande pesquisadora, consagrada hoje no campo da educação, certamente reconhecida como uma pedagoga que pensa os processos, que interage com outras áreas do conhecimento. Então, assim, o programa Vida Acadêmica só tem a agradecer a sua presença aqui, professora. Acho que nós teremos que trazê-la novamente para esgotar o tema do doutorado e que fique como mensagem, né, a luta que na carreira das pessoas que estão entrando hoje num curso de pedagogia e que pretendem alçar aí voos altos, como a professora Joana alçou,
Então, nosso muito obrigado aqui do programa Vida Acadêmica do Uninter. Eu que agradeço a honra de ter estado nesse programa e poder dialogar com todos os jovens e com outros profissionais na perspectiva de que vale a pena lutar por aquilo que você de fato tem como perspectiva, como meta de vida, no sentido de conquistar esse espaço, tanto no mundo do trabalho, como no mundo da vida pessoal, como no mundo acadêmico, que são 3 coisas que nós temos que estar sempre permanentemente cuidando. E convido principalmente os jovens que venham para a docência, porque a docência ela é estimulante, ela é uma perspectiva de trabalho que nos realiza e que faz com que nós tenhamos uma animação permanente de estar aí sem arredar o pé dessa luta aguerrida pela melhoria do processo educativo das pessoas. Especialmente no Brasil, professora, né, que a gente precisa tanto da valorização do professor. Então, muito obrigada, professora Joana. Então, hoje o programa Vida Acadêmica contou com a presença da professora Joana, doutora em educação, trabalha aqui no Uninter e na PUC Paraná e é uma grande pesquisadora. Então, o programa Vida Acadêmica fica por aqui. Até mais.